esta aula que eu vou te dar agora, apesar de ela não ser completa, mas assim, com bastante conteúdo, eu vejo isso aqui como a base da análise sintática. Eu acho que é quase impossível, um concurso público, principalmente de bancas mais conceituadas como FCC, FGV, Sesgran Rio, CESP, é quase impossível essas bancas não cobrarem em suas provas a questão de objeto direto, objeto indireto, verbo transitivo direto, verbo intransitivo. Cara, é quase impossível. E é claro que elas não cobram de uma forma tão fácil, entre aspas, que eu vou te explicar, porque eu vou te explicar de uma forma fácil, mas eu vou complicar algumas coisas aqui com vocês, tá? Elas cobram mais em relação aos pronomes oblíquos, né? Ela coloca uma palavra lhe lá e pergunta qual que é a função sintática daquela palavra. Essa aqui, por exemplo, olha, esse aqui eu não estou ensinando, não, só vou falar, tá? É porque tem muita gente aí que é muito dominadora, né? De bem, G, lhe, a face. Essa frase aqui é uma das frases mais lindas que existe. Considere que tem uma não é alface, não, tá? A face. Quando isso aqui, eu nem ia falar, não iria falar sobre isso. O que as bancas mais têm cobrado, né, são os pronomes oblíquos e perguntam qual é a função sintática daquele pronome. Então, normalmente vai ser objeto direto, vai ser objeto indireto, essas coisas assim. E para ser objeto direto tem que ser VTD, para ser objeto indireto tem que ser VTI. Eu sempre ouvi os meus professores falarem que a palavra lhe, ela sempre vai ser um objeto indireto, porque ela nunca poderá ser um objeto direto. Isso não é verdade. O problema é que há gramáticos nos dias de hoje que escrevem em suas gramáticas que o lhe sempre será objeto indireto. E também, infelizmente, não é verdade. Não estou aqui para brigar com gramático, não. Quem sou eu? Eu tenho que reconhecer o meu lugar assim, e respeito todos os gramáticos, tenho muito que aprender com todos eles, né? Mas a partir do momento que você escreve na gramática, né, que o lhe, ele sempre será um objeto indireto, isso aumenta as chances de uma pessoa levar uma sequela para uma prova e quebrar a cara. Porque quem beija, beija alguém. O verbo beijar não é VTDI ou VTI. Ele é um VTD. Então, se ele é um VTD, galerinha, não estou dando aula não, tá? Só estou falando para quem entende gramática, porque tem muita gente aqui que entende muito de gramática. Tá? Isso aqui não é assunto de hoje não, tá? Só estou pincelando. Se eu encontrei um verbo transitivo direto, como é que eu posso encontrar um objeto indireto? Então, jamais, 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 né? Então, esse li ali, ele vai substituir a palavra sua, que vai ser uma adjunta de nominal, que eu também não vou entrar nesses detalhes. Mas, em outras palavras, vamos só voltar para o assunto aqui. As bancas, elas cobram muito em relação à transitividade verbal, né? Se ele é VTD, VTI, VTDI, VI ou VL. Todos os verbos da língua portuguesa têm que receber uma dessas classificações. Ou ele é um verbo transitivo direto, ou transitivo direto e indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação, não tem jeito. Isso é a base da análise sintática. Eu vou te dar uma pincelada hoje, dar uma pincelada para você saber isso aqui. Bom, então o que nós vamos guardar? Aqui eu tenho um verbo, encontro o verbo. Muitas mulheres beijam hoje, beijaram ontem, beijaram amanhã. Necessitamos agora, necessitávamos, eu necessitei, né? Necessitaremos, verbo, permanece, as estrelas choram, o lápis permanece e ela chorou. Bacana. Então, encontra o verbo. Gente ou coisa antes do verbo sujeito. Gente ou coisa após o verbo objeto. Bacana, objeto direto. Não vou entrar nesses detalhes com vocês aqui hoje, não. Então, não vou ficar dando aula para vocês sobre isso aqui hoje, não, porque não é um assunto. Isso aqui é um complemento verbal, né? Porque completa o verbo. Quem beija, beija alguém. Então, só vou pincelar. Só pincelar. Não tem tempo para entrar em detalhes sobre isso aqui, não. Quer conhecer mais? Me dê a oportunidade de te ensinar. Esta é a realidade. Então, nós encontramos uma expressão, palavra simples, tá? Expressões simples só para você entender.
que aqui nós temos os termos essenciais. Nossa, fugiu esse aqui, né? Daqui a pouco eu volto. Os termos essenciais, dentro da minha linha de pensamento, sujeito, verbo e objeto, que é o complemento. A mesma coisa em cima. Ela, sujeito, gente ou coisa antes do verbo é sujeito, gente ou coisa após o verbo é objeto. Legal. Então, o que nós vamos entender até agora? Este verbo é um VTD, este verbo é um VTD. Por quê? Porque ela viu algo ou alguém beijou alguém. Se aparecer algo ou alguém após o verbo, este algo ou alguém após o verbo vai ser objeto direto. Simples assim. Simples assim. Então, quer dizer, com apenas uma dica, é possível que eu já esteja libertando muitas pessoas que estão me assistindo. Talvez nunca entenderam isso. Achou o verbo gente ou coisa antes do verbo sujeito, gente ou coisa após o verbo complemento. A esse complemento dá-se o nome de objeto direto. Acabou. Objeto direto, VTD, verbo transitivo direto. Acabou. Existem mais coisas para ensinar? Com certeza. Mas até então, o básico você tem que entender. Gente ou coisa antes do verbo sujeito. Sujeito. Gente ou coisa após o verbo complemento. Ajuda é coisa? Ajuda é coisa. Me dá uma ajuda, me dá uma coisa. Ajuda é coisa. Só que esta coisa, ela está acompanhada de preposição. A preposição não é da, a preposição é de. De mais igual a da é uma contração da língua portuguesa. Mas aqui existe uma preposição. A isso dá-se o nome de objeto indireto. E o que é um verbo transitivo indireto? É aquele que pede um OI, um objeto indireto, tem que ter gente ou coisa após o verbo com a presença obrigatória de uma preposição. Mesmo porque quem vê algo ou alguém, quem beija algo ou alguém, mas quem necessita de algo ou de alguém. Pronto. Quando eu falo que a rua permanece deserta, não tem jeito. Da mesma forma que você precisa ir para a sua prova, decorando as 18 preposições, após, perante, desde, contra, ante, entre, parte, por, sobre, trás, por, até, com, em, sem, você tem que decorar os verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, andar, sentir de estado. Só esses? Não, há outros, mas decore pelo menos esses 7, que esses 7 despencam. Ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar, andar no sentido de estado. Mas agora veja bem um detalhe. Olha só que interessante isso aqui. Gente ou coisa antes do verbo sujeito. Gente ou coisa após o verbo complemento. Deserto é coisa? Não, filhão. Deserto não é coisa, não, meu prezado. Nem gente. Homem é coisa, ou gente. Alvo é coisa ou gente. Ajuda é coisa ou gente. Deserta não é coisa ou gente, não. Me dá um pedaço de deserta? Como assim? Nossa, eu gosto tanto de comer deserta, gente. Eu como deserta no arroz, como deserta no feijão. Eu bebo muito, bebo também deserta, como mingau. Como assim? Deserta não é coisa. E isso acontece quando você decora os verbos de ligação. Olha para cá, coisa, que está após o verbo, não tem nada a ver com o verbo, tem a ver com o sujeito. Por isso que se chama predicativo do sujeito. O que é predicativo do sujeito? É característica do sujeito. Isso acontece quando você encontrar um verbo de ligação. Agora eu te pergunto, da sua ajuda é característica de nós? Não. Homens é característica de mulheres? Não. Alvo é característica de ela? Não. Alvo é complemento de ver. Homem é complemento de beijo. Quem beija alguém. Ajuda é complemento de necessita. Quem necessita de alguma coisa. Deserta é característica de rua.
que acontece no verbo de ligação. Olha que interessante. Quando você começa a entender isso, você começa a abandonar um mundo de decoreba na sua vida. Hoje eu falo com você para você decorar os verbos de ligação e as preposições, porque eu não tenho tempo para te ensinar. Eu tenho uma aula de 1 hora e meia, 2 horas para te ensinar. Quando eu falo com você que eu quero te ensinar tudo isso, meu objetivo não é te vender curso. Meu objetivo é que você tenha o curso não porque eu quero te vender, é porque eu quero estar ao seu lado para você, porque você precisa dessas coisas. Você precisa conhecer mais sobre isso. Nós já estamos cansados, filhão, cansados de metodologias arcaicas que não nos levam praticamente a nada, a lugar algum. E antes de mostrar para você que eu tenho algo para te oferecer, eu tenho que te mostrar de forma gratuita, não tem jeito? Cabe a você tomar sua decisão. Mas eu, se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de conhecer sobre esses detalhes. Sobre isso que tem caído em provas. Tá percebendo? Agora, olha que interessante aqui, ó. As estrelas choram no céu. Como assim as estrelas choram no céu? A estrela chora? Primeiro que se a frase é minha, isso não tem nada a ver com isso. Gente ou coisa antes do verbo é o sujeito. Professor, gente ou coisa após o verbo é o objeto. Dedinho em pé. Céu é coisa. Uhum. Então, peraí. Então, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Eu posso, professor, entender que no céu vai ser um objeto indireto e que chora um VTI? Não. Ai, gramática é muito complicado. Meu filho, liberte-se. Ah, se eu pudesse comer uma panela cheia de gramática, comeria análise sintática e morfológica, limparia minha boca com vocativo e contemplaria os olhos estatelados do adjunto adverbial e diria: venha dançar comigo em uma noite serena, cujos olhos repletos de substantivos lacrimejados. Tô arrepiando, filhão. Filhão, gramática para mim, cara, é isso que você não vê aqui agora. Cara, você não vê. Mas você não tem noção o quanto que os meus cabelos estão arrepiados de emoção. Tudo o que você for fazer na vida tem que ser com vida, cara. Imagina se eu estivesse aqui dando aula de gramática para você assim, ó. Os adjuntos adverbiais são termos que expressam circunstâncias dentro da língua portuguesa. O sujeito é um termo da oração que normalmente ele pratica uma ação, enquanto o verbo é uma classe gramatical variável que pode expressar fenômeno, estado, ação, fenômeno ou estado. Os predicativos do sujeito são termos ligados ao sujeito por meio de um verbo de ligação ou não, e normalmente são características. Quem suporta estas aulas horrorosas? Quase todas as aulas de português dentro de cursinho, os alunos entram tristes, saem tristes e meio. Você só vê gente com a mão na bochecha fazendo assim, cá. Olha, percebam as pupilas. Contemplem as pupilas dos alunos sentados com os bumbuns em bancos de faculdade, de cursinho. As pupilas delas dilatam, as pupilas elas diminuem, elas levantam. As sobrancelhas, não sobrancelhas, as sobrancelhas, elas ficam meio franzidas, enquanto os cílios começam em um volume. Ai, os cílios começam a querer encostar. E, de repente,
O professor fala, entendeu? Você arregala os olhos e fala, entendi. Entendeu? Foi nada. Aulas horrorosas. As estrelas choram. Você entendeu a mensagem? Entendi. Então isso aqui é fofoca. No céu é fofoca. Se você entendeu, é VI. O que é um VI, verbo intransitivo? A informação para nele. O que está após ele é fofoca e circunstância. Agora o pau quebra. Eu não sei quantas vezes eu já vi banco cobrar isso aqui. Eu já perdi as contas. Porque o aluno decora que se ele está, permanecer, ficar, aparecer, continuar e andar no sentido de estado da ligação, ele põe VL e na carteira como predicativo do sujeito e vai lá. Ele fala, mas peraí, tem uma coisa errada aqui. Ela chorou lágrimas de crocodilo. E aí, o que eu faço aqui? O que eu faço no negócio desse aqui, professor? É isso aqui, ó. Expliquei isso aqui para mostrar isso aqui para você, ó. Foi bom aqui? Foi. Aqui é melhor. Por quê? Aqui cai pouco, mas cai. E aqui despenca. Tem coisa que despenca mais que isso, que é a função sintática do pronome oblíquo. Que eu não tenho tempo de falar para vocês isso aqui hoje. Gente ou coisa antes do verbo sujeito. Gente ou coisa antes do verbo sujeito. Permanece. Ou é VI, ou é VTI, ou é VTD, ou é VL, ou é VTDI. Não tem jeito. A mesma coisa aqui. Se você decorar que ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar no sentido de estado é verbo de ligação, você vai colocar verbo de ligação aqui. E eu te pergunto, na carteira é característica de lápis? Não é não. O que eu faço? É isso que não é ensinado para você nas escolas. É isso que não é ensinado para vocês nas escolas. Eu tenho 100% de certeza que eu vou te falar aqui agora. FGV, FCC nem tanto. Sesgan Rio também, nem tanto. Mas FCC e FGV sabem disso com toda a certeza. Porque despenca esse tipo de questão em provas da FGV quando ela cobra gramática, porque FGV é menos gramática, é 90% texto, mas existem algumas provas de gramática que se cai, gramática vai cair. Agora, CESP não tem jeito. Não tem jeito. Quase que com certeza ela vai colocar uma questão dessa aqui para você. Porque, olha só, eu estou diante de um verbo de ligação que eu decorei, mas uma expressão na carteira que não é característica de lápis e é fofoca. Existe isso, e aí é o seguinte. Quando eu falo para você decorar ser, estar, permanecer, ficar, parecer, continuar e andar no sentido de estado, é você decorar, mas você também entender. Porque se você decora que permanece é verbo de ligação, mas você vai entender também que deserto é uma característica de rua. As ruas permanecem desertas. Se eu mexo com o sujeito, a característica muda. Mas você também precisa entender que na carteira é fofoca. Então, se isso aqui é adjunta adverbial, jamais poderá ser verbo de ligação. Porque o verbo de ligação tem que ter um predicativo do sujeito. Tem que ter uma característica do sujeito. Aí, beleza. Como ele não é de ligação, sobraram quatro expressões. VTD, VTI, VTDI e VI. Sobraram 4. Não tem outra classificação, não. VTDI não é porque quem permanece não permanece algo de alguém. Pica o pé. VTD não pode ser porque tem uma preposição aqui, na. Então, sobrou VTI. Tá, então peraí. Sobrou VTI e VI. As bancas cobram como VTI.
Na carteira é objeto indireto. Não, é lugar, é fofoca. É fofoca. Toda fofoca é ajuda adverbial de alguma coisa. Se eu falo que nós necessitamos da sua ajuda, vou pagar, filhão. Se eu falo com você que necessitamos, nossa, VTI. Se eu falo necessitamos da sua ajuda, você não pode falar que da sua ajuda é fofoca. Porque se for fofoca, você tem que dar um nome para ela. Toda fofoca é adjunta adverbial de alguma coisa. Da sua ajuda, adjunta adverbial de solidariedade, você conhece isso? Adjunta adverbial de bênção, você conhece isso? Menino, não me faz arrepiar, não, menino. Não me faz perder as estribeiras aqui ao vivo, não. Pelo amor. Agora, no céu, é fofoca de lugar. Às 15 horas é fofoca de tempo. Com Maria é fofoca de companhia. Calmamente, fofoca de modo. Agora é fofoca de tempo. Mas da sua ajuda não é fofoca de misericórdia. Adjunta adverbial de misericórdia. Ah, você tá doido? Já tem 9 adjuntas adverbial. Vai enfiar mais uns 30 na minha goela abaixo? Quem aguenta esse tanto de adjunta adverbial? Para com isso, eu não tô aguentando isso mais, não. Daqui a pouco tem 350 adjuntas adverbial na língua portuguesa. Ai, meu pai eterno. Eu nem sei onde que eu estou mais. Ah, tá, tô no lápis, né? Sujeito, verbo, fofoca. VI. Não tem outra conversa, é VI. É verbo intransitivo. Posso perguntar? Já sei o que você vai perguntar. Já sei. Já sei tudo que você vai perguntar. Eu, quando estou dando aula de português para os alunos, quando eles levantam a mão, já sei que eles vão perguntar. Se eu falar VI, esse permanece, você entende? Lá vem a sequela. Lá vem a sequela. Você vai guardar o seguinte, ó. Vamos forçar a barra um pouquinho? Vamos forçar a barra um pouquinho? Preste atenção. Se eu falar com você assim, ó. O lápis permanece na carteira. Concentra. O lápis permanece na carteira? Sim. O lápis permanece. Olha, você percebeu que forçando a barra um pouquinho, dá para ver um verbo intransitivo? Permanece. Ele está. O lápis está. Está. Olha, o professor está. Forcei a barra um pouquinho? Forcei. Algumas pessoas viram, outras não viram. Se você já viu, top. Se você não viu, vou te dar uma dica. A dica é a seguinte: todas as vezes que aparecer um verbo, todas as vezes que aparecer um verbo com cara de ligação, todas as vezes que aparecer um verbo com cara de ligação, observe. Se após o verbo houver uma característica, ele será um VL. Se após o verbo houver uma fofoca, ele será um VI. Pronto, acabou. É muito top, né? É muito top para a galerinha aí, belezinha? Finalmente assim, nesta página, né? Olha que bacana isso aqui, ó. Ela chorou lágrimas de crocodilo. Aí vem aquela pergunta, né? Professor, galerinha, se vocês quiserem, no final eu fico aqui para editar isso aí para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos aí. O nosso já está quase terminando. Não sei nem se eu vou ensinar a próxima tela. Calma aí, fique tranquilinho aí.
É o seguinte, olha só. Ela chorou lágrimas de crocodilo, né? Então, belezinha. Chorou o verbo, ela sujeito. Tranquilinho, né? Sujeito não pode ter vírgula entre sujeito e verbo, belezinha. Aí é o seguinte. Professor, eu sei fazer classificação, sabe? Então faz. O verbo chorar, ele é um verbo intransitivo, porque a informação para nele. Tá. Então, olha só. Olha só. Chorei muito. Eu chorei muito. Verbo. Top. Sujeito. Top. Eu chorei. Entendeu? Entendi. A informação para aqui. Tá. Se a informação para ali, eu tenho que classificar sintaticamente a palavra muito. Então, muito vai ser uma fofoca de intensidade. Adjunta adverbial de intensidade, pico, pé, não vale nada. Pico, pé e fala que eu chorei, já entendi tudo. Só que quando eu venho para cá, ela chorou lágrimas de crocodilo. Se você fizer a mesma coisa e você colocar um ponto aqui após o chorou, você tem que me dar a função sintática de lágrimas de crocodilo. Não escapou, eu te pego pelo gogó. Lágrimas de crocodilo, tô indo embora. Não, vem cá, eu pego você pelo cabelo, volta aqui. Me fala, o que é isso aqui? Fofoca. Fofoca de tristeza. Fofoca de jacaré. Adjunta adverbial de jacaré. Adjunta adverbial de emoção animalística. Ô menino, não me faz arrepiar, não. Eu tô virando um monstro, tô arrepiando aqui já. Você tem que me dar função sintática. Senão eu pego você e chaco a mão no pé da besta. Me dá a função sintática. Não sei. Então, tira esse VI daqui. Tira esse VI daqui. Para ser VI tem que ter fofoca. Ou então tem que ter nada, para ter um fantasma. Eu chorei. Cadê? Não tem mais nada. VI. Entendi. Mas tem coisa que ela. Tem coisa aqui. Lágrima de crocodilo, eu vou te perguntar. Só me fala que isso é coisa. É coisa. Ah, espera lá. Se este negócio aqui, sujeito, verbo, se esse lágrima de crocodilo é coisa. Se você duvidar que é coisa, um dia, chegue perto de um crocodilo e fale para ele assim, ó, chore. Eu vou te dar um conselho. Ele vai colocar só o zoom para fora do lago e vai ficar pensando assim, o que ela tá falando comigo? Chega mais perto lá, chega mais pertinho dele, coloca a cara no rio e fala assim, ó, chore, crocodilo. Aí você vai ver um negócio enrolar aqui nele. Aí depois você vai lá e pega para você ver se não é coisa. Só que quando você tocar na coisa, vai dar um apagão, porque eu não sei te explicar mais que coisa poderá acontecer, mas é coisa, meu filho. Se é coisa, é objeto direto. Se é objeto direto, é VTD. Olha só. Ensinar isso para vocês? Aposto que muita gente aqui de nível superior não está sabendo disso. Aposto. Então, o que acontece? Para nós finalizarmos nossa aula de hoje. Gramática não é, gramática está. Palavras não são, palavras estão. Seres humanos não são, seres humanos estão. Nada na gramática você tem que pegar e falar, é isso, não. Depende do contexto.